O Detroit Lions de 2025 é tão bom quanto o de 2024, e é disso que a gente vem falar agora no vídeo de hoje. Olá, olá! Tá começando mais um vídeo aqui no The Information, eu sou o Pedro Bragolin e estamos iniciando mais um conteúdo hoje. Quinta-feira que abre a semana 4, mas agora a gente vem pra comentar um pouco do que a gente viu nas 3 primeiras semanas do Detroit Lions. Mas antes disso, vou pedir pra quem tá aí deixar o like, seguir a gente aqui no YouTube, espalhar esse conteúdo por aí, ajudar o futebol americano a ficar mais popular no Brasilzão e o The Info também a crescer. Então, ó, sem mais delongas, vamos comentar esse Detroit Lions que em 2024 tinha 2 coordenadores que todo mundo pensava que ao sair ia fazer o time perder certa qualidade, ou muita qualidade. E a gente tem uma troca de coaching staff, novos coordenadores, e a gente percebe que o Ben Johnson e Aaron Glenn não, por enquanto, não estão fazendo tanta falta assim. Quando a gente olha pro Chicago Bears do ano passado, a gente vê um time muito criativo ofensivamente, com uma defesa dominante, com um time que era capaz de vencer jogos de várias maneiras e que tinha no seu ataque terrestre uma força muito grande. E a gente olha pro Detroit Lions desse ano e a gente percebe que esse time é um time que tem no seu jogo terrestre uma força, tem no seu jogo aéreo nomes importantes para vencer partidas, e a gente nota que, será que estão fazendo tanta falta assim, esses nomes que deixaram o coach staff dos Lions? E aí quando a gente começa a entender esse time, ver o que esse time produziu nessas 3 primeiras semanas de futebol americano, a gente tem na semana 1 uma dúvida. Perdeu dos Packers, sofreu aqui ou ali. Mas esse time, ele é isso mesmo? Será que decaiu? E a resposta na semana 2 e 3 é que esse time é muito forte. Claro, pegou um time que está em construção e pegou o seu antigo coordenador ofensivo na semana 2. E na semana 3, contra um contender de Super Bowl, foi lá e jogou muito. Não amassou tanto quanto na semana 2, mas no quarto período passou o carro e garantiu o jogo. E é isso que importa. E quando a gente olha para o time do Dan Campbell, a gente tem que olhar algumas métricas. E aqui, destacar 2 principalmente, né? Se tinha muita dúvida do quanto esse time ia produzir. Em 2024, a franquia dos Lions tinha uma média de jardas por jogadas de 6.2. Em 25, essa média se mantém. Na verdade, evoluiu um pouquinho, é 6.3, mas se mantém. E aí, quando a gente olha o jogo terrestre, que era uma força dessa franquia, o time tinha 4 jardas por carregada. E hoje tem 5 jardas por carregada, nesses 3 primeiros jogos. E aí a gente tem um Jared Goff muito importante, mas o Montgomery, o Jahmyr Gibbs sendo vital para esse time, o Amon-Ra St. Brown sempre muito impactante. É uma franquia que nessa temporada, até aqui, tem 7 TDs passados, já uma média boa para esse começo de temporada, visto o primeiro jogo que não foi tão bom assim, mas correndo são 6 touchdowns, e aí quando a gente soma, a gente tem seus 13 TDs em 3 jogos, uma média de 4.2 touchdowns por partida, o que é muito bom, é uma média muito alta. E é um time que joga aquele smash mouth football, onde a OL consegue subir, passar a primeira linha da defesa, chega no segundo nível, passa por cima dos linebackers. A gente viu isso na semana 2 e na semana 3. E a gente vê um Jared Goff, que ele é preciso, ele vence jogos. Esse que é o ponto. Como ele converteu uma 4ª descida para 1 num play action para vencer a partida. Numa execução muito boa. Mas mais do que números e tapes que a gente conversou até aqui no vídeo, quando a gente olha esse time jogando, aquele Chicago Bears que a gente esperava ver essa temporada do Ben Johnson, ele aparentemente talvez ficou lá em Detroit nesse começo de temporada. E talvez a gente se pergunte, será que era só o Ben Johnson lá? E a resposta talvez é não. E claramente para mim é não. O Dan Campbell tinha muito dedo nesse time. Tinha muito dedo ofensivamente, mais do que a gente talvez imaginasse. E quando a gente vê
esse time dos Lions progredindo, jogando, passando bola, cara, é muito empolgante. É um time que não perdeu o medo de arriscar, é um time que continua agressivo, agressivo na maneira certa, agressivo em como precisa ser, e continua criativo. Então, jogadas onde tem muito motions, a gente teve na última partida no Monday Night uma jogada para touchdown, onde a bola sai no snap, o Goff entrega a bola para o Amon-Ra, e o Amon-Ra faz o handoff pro Gibbs correr até a endzone. E essas chamadas que a gente pensava que talvez iam diminuir com a saída do Ben Johnson e ir para Chicago, cara, elas estão lá em Detroit também. Então a gente vê que o trabalho tá continuando e aquela dúvida que a gente tinha já tá respondida, que esse Detroit Lions não perdeu a identidade. E por isso ele ainda é um dos melhores times da NFC e hoje pra mim é o principal candidato a quem sabe a roubar a divisão do Philadelphia Eagles. Defensivamente, é uma franquia que também progrediu. Cara, o Aaron Glenn saiu e parece que ninguém sente falta, né? Na última partida, o Andy Hudson foi muito bem, mas, cara, a secundária tá muito bem ajustada. A gente tem o Robson, o DJ Reed, cara, Terrion Arnold tá jogando muito, Brian Branch jogando muito, o Kirby Joseph jogando muito, cara. E os problemas defensivos que essa franquia tinha na última linha de defesa, hoje não existe como tinha nos últimos anos. Não quer dizer que seja curada, que tá 100%, mas aqueles problemas graves não existem mais. O time evoluiu e, cara, dá pra dizer que hoje é um time forte no ataque, na defesa, e até aqui nessas 3 primeiras semanas é um time tão bom quanto e melhor em alguns aspectos do que o Detroit Lions, do Ben Johnson, do Aaron Glenn, que a gente descobre que era ainda mais, obviamente, o do Dan Campbell. Talvez a gente tenha subestimado muito o dedo do Dan Campbell nos últimos anos, principalmente ofensivamente. Então tá muito legal ver que o Detroit Lions, ele é um time que continua de verdade. Muito mais de verdade do que muita gente achou. E mais de verdade do que talvez aqui a gente não dê info, mas põe o meu nome aqui, né? Mas acho que falo também por todo o time que tinha suas dúvidas e que estão sendo respondidas nessas 3 primeiras semanas. E a gente vê que o jogo de Green Bay talvez tenha sido um aprendizado, uma estreia de um novo coach staff, para ver que na semana 2 venceu um rival de divisão e na semana 3 venceu um rival que luta pelo Super Bowl numa outra conferência, mas venceu com suas principais características, e não foi coincidência, como nada desse time do Detroit Lions é coincidência. E talvez realmente ele em 2025 é mais forte que em 2024, pelo menos até aqui nesse começo de temporada. Certo, gente? Quero saber o que tu aí acha desse Detroit Lions. Ele é tão bom quanto, é melhor ou é pior, ou tá sendo 2 semanas ao acaso? Comenta aqui no vídeo, vamos junto conversar sobre esse Detroit Lions. Foi um prazer inenarrável ter estado com vocês até aqui, ó. Um beijo, um abraço, tamo junto, valeu, tchau, tchau!